Nessa aula, nós vamos tratar dos eletrodos de aterramento nas fundações. Por que a NBR 5410 fala que o eletrodo nas fundações é o preferencial? Qual é a grande característica desse eletrodo para ele ser considerado pela norma como preferencial? Veja, quando eu falei de eletrodo de aterramento, eu peguei o conceito da 14039, que fala que a distribuição espacial do eletrodo de aterramento é muito importante para se obter a eficácia desejada. Veja, esse texto já estava na 5419, na edição anterior. E isso é uma coisa muito importante. A distribuição espacial do eletrodo de aterramento. Veja, eu estou utilizando essa figura que foi cedida pelo arquiteto Caio, que eu achei uma figura muito interessante. Ela dá uma visão muito boa do eletrodo da fundação. Veja que eu tenho aqui as vigas baldrames que percorrem todo o perímetro da edificação. Só que, além disso, essas vigas baldrame vão entrar no interior da edificação, criando regiões de equipotencialidade no interior da edificação. Então, veja que o resultado que eu vou obter em termos de equipotencialidade, nessa situação, é muito melhor do que um anel, do que aquele danado daquele triângulo lá no jardim. Essa é uma situação muito favorável. Agora, o que nós precisamos entender é que a fundação feita de acordo com as normas de civil já atendem, na maioria dos casos, os requisitos para aterramento. Aqui a gente vê uma fundação. Agora, não é um desenho, é uma foto. A gente já vê a fundação aqui. E nessa fundação, antes de pôr o concreto, foi colocada a ferragem. Então, veja, a gente tem uma quantidade de aço aí que é muito superior aos cabos que a gente coloca. Uma forma de interligar que vai garantir a interligação dos quatro aços como se fosse um só. E aí alguém pode estar falando, não, mas peraí, isso aqui é feito com o arame recosido, dobrado, isso não pode... Primeiro, a quantidade de estribos, né, que é esse anelzinho aqui, a quantidade que tem, se um ou outro perder a continuidade, isso aí não vai pegar em nada. Segundo, a IEC considera que se eu tiver um trespasse, ou seja, o tanto que um ferro fica em contato com o outro, superior a 15 vezes o diâmetro do ferro, a gente já tem uma continuidade elétrica boa. Nas normas de civil, normalmente esses valores são muito maiores, podendo chegar a 30, o dobro. Então, da forma com que é feita a fundação normal, nós já temos a garantia de continuidade e já temos um bom eletrodo de aterramento, um excelente eletrodo de aterramento. O que nós precisamos verificar é se realmente tem continuidade elétrica, ou se realmente os aços estão encostados. Porque um projetista ou outro pode fazer de uma forma diferente, pode ter um trecho que não tem continuidade. Por exemplo, quando se faz uma sapata, então você tem esse bloco aqui, né? Pode ser que esse ferro da viga baldrame não seja amarrado na sapata. Às vezes pode ser que não seja nem encostado. Por quê? Porque o que se quer aí é transferir esforços mecânicos. Então, um ferro devidamente dobrado, imerso nesse concreto aqui, vai transferir o esforço desse bloco
para essa viga ou para essa viga. E para nós precisamos que tenha amarrações, essa viga e esse bloco, essa viga e esse bloco. Então, na hora de utilizar o projeto nas fundações, é muito importante que o projetista de elétrica converse com o projetista de fundação. Eu sempre brinco que se o projetista de elétrica ou o instalador de elétrica não quiser sujar a botina de cimento a hora que está concretando, é melhor não se meter no eletrodo da fundação, porque pode não dar certo. Então, o que é isso? É preciso acompanhar essa fase. É preciso verificar se as vigas estão realmente interligadas do ponto de vista elétrico, porque elas podem estar interligadas do ponto de vista de transferência de esforço mecânico. Então, se a gente conseguir fazer isso aí, com certeza nós temos o melhor eletrodo de aterramento possível. Por isso que a norma, a 5419, desde a edição anterior, quando falava em eletrodo da fundação, ela não falava nem de medir isso, porque essa é a melhor situação. É como se nós chegamos no mínimo, ou chegamos no ótimo. Melhor que isso nós não vamos conseguir. Essa é a ideia. Um problema que nós podemos ter é quando nós temos edificação pré-fabricada. Aí nós temos um probleminha. Na edificação pré-fabricada, você tem o bloco, outro bloco, e unindo os dois blocos, um outro bloco aqui, nós temos a viga baldrame, que também é pré-fabricada, mas ela não está enterrada. Então, a viga baldrame não é eletrodo de aterramento. Só é eletrodo de aterramento os blocos, as sapatas. E nesse caso, elas não estão interligadas em forma de anel. Então, nós não temos as sapatas interligadas em forma de anel. Então nós precisamos fazer a interligação. Veja que lá nos itens da 5410, ela fala que o primeiro é a armação de aço embutido no concreto das fundações. O segundo, ela fala que é elementos de aço, elementos metálicos, imerso ao nível da fundação, eletrodos. Então, esta é uma solução. Então, a gente tem duas soluções aqui. Uma utilizando o anel e interligando na sapata, e outro interligando as sapatas com um elemento de aço. Tá ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem a visão de uma edificação pré-fabricada. Nós temos aqui as sapatas todas isoladas. E a primeira solução é um anel. Aqui não é ordem de prioridade, tá? São duas soluções que você pode escolher, porque a gente não tem... Depende de várias situações. Por exemplo, se esse bloco vem pré-fabricado, se ele não vem pré-fabricado, se ele é feito na hora. Tem uma série de situações que você vai ter que utilizar. Então, veja... Se ele vier pré-fabricado, a melhor situação é já vir com um cabo de 50 milímetros soldado com solda exotérmica, por exemplo, ou com um conector de compressão, no interior dessa sapata com um cabo sobrando aqui, com a ponta sobrando. Para cada uma, e você passa um cabo de 50 milímetros de cobre no entorno da edificação. Veja que aqui a gente não consegue aquela potencialidade da fundação convencional, da edificação convencional, mas é o melhor que nós conseguimos para esse caso aqui. Então esta é uma solução. Outra solução é colocar uma barra de aço soldada nesse bloco e nesse bloco. Esta solução, por exemplo, só é adequada se o bloco for feito no local. Então você monta a ferragem
põe a barra de aço, solda dos dois lados e depois concreta. Evidente que você vai ter que pôr um concreto em volta dessa barra de aço aqui também. E aí essa barra de aço vai circundando o perímetro da edificação. Então essa é uma outra solução preconizada na norma. Aqui a gente não está inventando nada, nós só estamos pegando os itens da norma. De novo, é muito interessante que vocês assistam esse curso, de preferência com a norma na mão, olhando o que a norma fala, estudando e não assistindo o curso, como se fosse uma série da Netflix. Ok? Então, até o próximo vídeo.